Deixa eu dizer para vocês, escutem bem, olhem para cá. Esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto problemático por duas razões. Uma, não se sabe aonde isso aconteceu. Capítulo 7 de Lucas. Geograficamente, o local não é identificado. Segundo, essa mulher, aqui do capítulo 7, não é a mulher do capítulo 12, que derrama o perfume na cabeça de Jesus. Não é a mulher de Mateus capítulo 26, de maneira nenhuma. Ainda que a narrativa ela seja similar, ela seja semelhante, mas não se trata da mesma mulher que aparece em João 12 e em Mateus 26. Então veja bem, você tem, primeiro problema, não sabe ao certo a região e quando isso aconteceu, como aconteceu. Segundo, você tem o problema que não se trata da mulher do capítulo 12 de João e do 26 de Mateus. Mas a terceira coisa é que você tem nesse texto duas pessoas. Você tem uma mulher, diga comigo, uma mulher. Mas bem forte, só quem tem boca, uma mulher. Agora diga, mas tem também um fariseu. E eu vou começar com um fariseu. O fariseu, ele faz um banquete e convida Jesus para a sua casa. Um fariseu faz um banquete e convida Jesus para onde? Para a sua casa. Vocês sabem que os fariseus eram dos grupos mais legalistas, chamado de Hassidim, separados. O mais legalista, o mais radical, e que se opunha a Cristo ferrenhamente. E Jesus, na hora que é convidado para a casa de um cabra ruim, Jesus vai. A minha pergunta é, pastor Douglas, por que Jesus sabia que os fariseus, na sua maioria, não prestavam, eram seus inimigos, e Jesus aceitava um convite para ir para a casa dele? Esse é um negócio pesado. A maioria odiava Jesus. Quando você lê o capítulo 9, a conversão de Levi, lá está Jesus. Mas por que, pastor Ziel, Jesus ia para a casa de um cabra desse? Se esse homem não amava Jesus, que ele não amava, por que ele convidou Jesus para a casa dele? Por três razões. Ele convida Jesus, primeiro, porque a fama de Jesus era grande, e ele queria Jesus na casa dele, para mostrar que ele levava para a casa dele quem ele? Porque tem gente assim, irmão, ele não te convida quando tu não é nada. Mas na hora que teu nome começa a aparecer, ele te convida só para dizer que tem intimidade. É assim ou não é? Nunca te convidou para comer nem um picolé na casa dele. É como um amigo meu estava dizendo. Diz que ele, lá no interior, o rapaz olhou para ele e disse assim: tu nunca vai ser ninguém na vida. Tu é um Zé Ninguém. Rapaz, tu não presta, tu canta feio. Aí pronto, aí passou-se os anos e ele foi embora desse interiorzinho. E aí cantou e aí ficou conhecido no Brasil. E um dia ele estava na televisão, foi convidado para dar uma entrevista. E quando ele foi entrando, já lá na televisão, dizia: hoje o cantor fulano de tal vai dar uma entrevista aqui. E ele era um dos limpadores lá da televisão. Aí ele disse, quando ele foi entrando, ele disse: pô, não acredito que é tu. Eu sabia que tu ia dar alguma coisa. Aí ele disse que olhou para ele assim, aí entregou um CD para ele. Então escute, o fariseu, a fama de Jesus correndo para todo lado, fariseu ricão, faz um banquete e chama Jesus para a casa dele. Só porque Jesus estava na fama, estava no auge. A Bíblia diz: a fama de Jesus corria por todos os lados.
Ele faz um banquete. Ele convida Jesus para a casa dele. Mas ele é como muitos crentes. Gostam de Jesus para curar. Gostam de Jesus para revelar. Mas não querem o Jesus da cruz para arrancar os seus pecados. Não amam a Jesus de verdade. Ele levou Jesus para a casa dele. Nem todo mundo que leva Jesus para casa é sinal de que ama ele de verdade. Tem casal aqui, tem crente aqui que passa o ano todinho sem dobrar o joelho, sem orar em casa. Mas no dia que a mulher adoece, aí é que ele vai falar com Jesus. Não dirige um culto doméstico na casa dele. No dia que está perdendo a empresa, é que ele chama Jesus. Eu amo a Jesus todo dia. Se ele me der, se ele não me der, eu amo ele porque ele já deu a vida por nós lá no Calvário. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Segunda razão por que ele convidou Jesus, para pegar Jesus em alguma falha. Terceira razão, ele queria testar Jesus. E o texto vai revelar isso. O texto vai revelar. A festa linda, tudo bonito, tudo andando. A festa mais gloriosa. Fariseuzão da primeira. Dança, música, tudo. A festa, ela vai ser cortada. Ela vai ser interrompida. Quando uma mulher olha e vai passando e vê Jesus na casa. Fazia dia que ela estava atrás de Jesus. E ela levava dentro de um objeto em formato de pedras, ou uma pedrinha. Ela levava um unguento, procurando Jesus. Quando ela olha de longe, ela vê Jesus dentro da casa de quem? Do fariseu velho. E ela não se importa. Só quem era o convidado era Jesus. Ela não se importa. Ela rompe a multidão, quebra a etiqueta e ela vai fazer duas coisas. Uma, mulher não poderia estar onde homens estavam. Segundo, uma mulher não poderia conversar com o mestre. Terceiro, uma mulher não poderia soltar o cabelo na presença de um homem. Mas essa mulher, o amor dela era tão grande. Ah, rapaz, é bom ser crente. O amor dela era tão grande que ela rompeu a multidão todinha. Jesus estava inclinado à mesa, que era um formato de um divã, as pernas para trás. E ela olha, são os pés do meu mestre. Os pés do que evangeliza. Os pés do que me abençoou. Ele perdoou os meus pecados e eu não agradeci a ele. E agora eu vou agradecer. Irmãos, naquela sala, parece que eu estou vendo, a mulher solta o cabelo. Porque vocês sabem que quando a mulher solta o cabelo, ela nunca solta sem dar uma... Pois ela fez isso. Quando ela fez isso, aí ela pegou, coloca aí o verso 38. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Para você ver quando a gente ama Jesus de verdade. Coloca aí, meu filho. Aí ela soltou o cabelo. E se não podia falar, porque em João 4, a Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados de ver Jesus conversando com uma mulher. Agora, olha o que essa mulher... Irmão, Jesus quebra tudo. Todo tipo de paradoxo, todo tipo de modelo, Jesus quebra. E ele sentado na mesa, o fariseuzão conversando, e a casa cheia de fariseu. Não era só o chefe, não. A casa estava lotada. E essa mulher não queria saber quem era o dono da casa. Essa mulher não queria saber se ela... Porque tem crente, irmão. Irmão, tu vai para o culto hoje, é a festa do... Irmão, não fui convidado, irmão. Ô, irmão, tem gente assim. Eu sou desse jeito. Irmão, é um culto do irmão lá, vai ter? Eu vou para o culto. Se ele me chamar depois para pegar um negocinho, eu vou. Mas se não, eu estou glorificando a Deus.
Não é assim? Aí tem irmão que não, bota logo, ai, para que isso, para que esse negócio? Essa daqui, irmão, quem quer bênção de Deus e quem ama Jesus é assim. Ela entra, passa, a casa não era dela, ela não era a convidada, mas o pior, irmão, essa mulher, a fama dela não valia nada, é o pior. Se vocês analisarem o texto, a Bíblia diz, e veio uma mulher. Por que que Lucas usa essa expressão, veio uma mulher? Para mostrar o passado dela. Aí ele mostra a reputação. Uma pecadora. Não era só uma mulher, era uma mulher velha pecadora. De vida massacrada, de vida humilhada, de vida desgraçada. Jesus comendo, quando de repente sente alguém tocar nos pés dele. Ele olha, quando ele olha, é tu, moça. Oh, irmão. Eu esqueci de te agradecer, Jesus. Naquele dia que o Senhor perdoou os meus pecados, eu não te agradeci. Mas hoje eu vim aqui para te agradecer e dizer o quanto que eu te amo.